gente começar, então, acho que acho que você não precisa nem se apresentar, né, Pedro? Mas Preciso. se apresenta aí para, se por acaso algum desavisado não te conhece ainda e tudo mais. Quem que é o Pedro? O que que o Pedro faz? Da onde que ele surgiu? E depois eu me apresento também e a gente mete bronca aí. Então, eu sou pastor presbiteriano, faço doutorado e atualmente eu sou professor também no seminário presbiteriano aqui. Dou aulas de filosofia lá, ou o que eles chamam de cultura geral, né? Filosofia, sociologia, cosmovisão, as matérias assim que eu gosto bastante. E atualmente é isso que eu tenho feito. Eu sou capelão também numa escola de ensino infantil, secundário e médio, né? Que também é uma escola presbiteriana. Então, atualmente eu tô aí, eu tô pior do que o pai do Cris, né? Eu tenho mais de 2 empregos, eu tenho 4 empregos. E aí, como a gente tinha pouca coisa para fazer, a gente teve a ideia do Invisible College. Mas isso aí é pauta para daqui a pouco. Vou deixar o Kaique se apresentar também. É isso. Então, eu sou a parte que não aparece tanto, né? Eu fico nos bastidores. Mas eu sou designer gráfico, graduado aqui pela Universidade Federal de Goiás. Tenho uma especialização em gestão de marketing, inteligência digital. E atualmente eu trampo como designer em uma empresa de saneamento aqui da cidade, do estado. E tem um trabalho artístico também com caligrafia, com lettering, um pouco dialogando com arte urbana, coisa do tipo, e alguns projetos paralelos de interação cultural, alguma coisa nesse sentido, sempre tentando dialogar a fé cristã com a cultura. Acho que isso é um dos chamados assim que Deus me deu. Eu sou um dos idealizadores e integrantes do coletivo Tangente, que é um coletivo de artistas e criadores cristãos que a gente tenta desenvolver conteúdo nesse sentido de dialogar a fé, cultura, arte. E tem um outro projeto também que eu faço parte aqui na minha igreja local, sou da Farol Esperança, uma igreja do Ministério Sal da Terra, e que é a Centeia Cultural, que é um projeto de produção cultural, de fato, assim, sem um viés religioso, mas tentando traduzir a fé cristã para a cultura. Então, basicamente é isso. E aí eu estou cuidando da parte de mídia aqui do Invisible College, das redes sociais, site, enfim, dessa parte Acompanhem o Kaique, gente. Se toda. vocês querem aprender assim, como que no dia a dia a arte conecta-se com a fé em diversas dimensões, desde a inteligência gráfica até mesmo os rolês da rua, porque o Kaique é bicho doido, Oh, pode acompanhá-lo, porque ele é um artista de mão cheia e ele tem feito umas coisas muito interessantes aqui em Goiânia. Tanto o coletivo Tangente, que assim extrapola, né, a nossa cidade, mas o Centeia também cultural é algo fantástico, né? valeu. Acompanhem esse. Qual que é o seu? Você tá pelo Invisible College, né? Seria bom depois você colocar Tô seu no meu pessoal. Depois eu vou digitar o meu pessoal aqui, se alguém esse quiser seguir. Só um minuto. é importante. Kaique Fernandes, o jeito mais estranho de escrever que existe, mas é isso aí. Então, e aí, vamos já, pra gente não perder muito tempo, até porque o horário hoje foi bem contra Eu, comercial, né? exato, eu tô falando meio baixo também, porque meu filho tá dormindo, gente. Minha mulher tá ali brava fazendo ele dormir, por isso que o som tava baixo. Acho que é importante assim, a gente, primeiramente, antes de mais nada, explicar como, de fato, assim, que o Invisible College surgiu, né? Por que que, da onde que veio essa ideia, né? Que, na verdade, não foi do nada, assim, mas foi um processo que a gente foi desenvolvendo. E aí, eu não sei se você quiser contar, o que é que eu conte, o que Eu você vou achar. começar e eu vou te Beleza. citando e você vai me melhorando. Uma Beleza. coisa que assim, que sempre acontecia comigo, ainda acontece muito assim, e o Kaique foi uma das pessoas que me procurou, era assim, de pessoas vindo até mim falando assim, Pedro, eu queria estudar mais teologia, eu trabalho na igreja, ou eu quero aperfeiçoar o meu trabalho enquanto cristão na esfera pública, eu queria estudar teologia, mas assim, eu não tenho necessidade, eu não tenho tempo, eu não tenho agenda para fazer um seminário. E você podia então passar uma série de leituras, e sim, toda semana tem alguém que me pede isso, ou na teologia, ou na filosofia. E o Kaique um dia me pediu, assim, a gente é amigo há um bom tempo, a gente está sempre em contato por causa das atividades em comum, e um dia ele me mandou essa mensagem, e eu falei, claro, Kaique, eu faço isso aí, sem problema, eu penso numa lista aqui, penso num negócio bem também aplicado para o que você gosta de fazer, Na verdade, assim, antes de chegar nisso, eu perguntei assim, qual
curso você me indicava, né? Que aí que eu tinha isso. olhado, não tinha gostado muito, uns muito liberais, outros muito engessados. Eu não Verdade, tava, verdade. assim, achando que eu encaixava, assim. Aí eu falei, cara, me indica um curso aí, porque eu não tô conseguindo encontrar nenhum. E foi aí que você falou, cara, então Foi, vamos verdade. fazer o seguinte, em vez de você arrumar um curso, e se eu fizer preparar um roteiro de estudo, te Isso. acompanhar e a gente começar a estudar meio que por conta própria. Você faz questão de Uhum. ter tipo, um diploma mesmo assim, de seminário? Eu falei, não, para mim, minha igreja, para isso não faz sentido e tal, eu já sou formado, então não faz sentido. E aí foi aí que você falou, então bora caminhar junto, Foi. assim. E aí, mas pode Foi, e continuar assim, aí só. é verdade, é verdade. Às vezes eu desincentivo algumas pessoas, para o cara pensa assim, ah, vou conversar com o Pedro, fez teologia e tal, ele vai me mandar para o seminário. E às vezes eu desincentivo, porque às vezes não tem necessidade, não encaixa na agenda. Eu conheci o Kaique, conheço assim, a esposa do Kaique, a rotina do Kaique. Então a gente pensou nisso. Então vamos pensar numa lista, vamos. Falei, Kaique. Aí, assim, isso foi num dia, né? Conversamos disso num dia. Passou uns 2 dias, falei assim, Kaique, muita gente me pede isso, né? A gente podia fazer um negócio assim maior, né? Não só assim, o que eu recomendo para o Kaique estudar, mas o que seria um currículo assim muito bom para qualquer membro da Igreja Evangélica Brasileira poder estudar por conta própria. O que você acha? Aí, assim, esses projetos de bem público, o Kaique sempre curte mais, né? Ele falou, não, vamos fazer, pensar. Eu falei, aí, assim, então a ideia foi crescendo, né, de um dia para o outro. Eu conheci um outro trabalho que o Kaique tinha feito, que eu não sei se vocês conhecem, que chama Litúrgica, que são alguns pictogramas, toda vez. Pictogramas, Aí eu tô exatamente. aprendendo. São pictogramas que ele fez relacionados ao calendário litúrgico da igreja, por isso que chama litúrgica. Você consegue baixar gratuitamente, usar nos projetos da sua igreja. E eu falei assim, cara, a gente podia fazer um negócio na estética da litúrgica, como você fez, aí você podia trabalhar graficamente. Aí isso foi crescendo na cabeça de designer dele, né? E beleza, então isso foi um dia, foi outro. Eu falei assim, e se a gente, além dos livros básicos que a pessoa tivesse que ler, a gente colocasse também podcasts, vídeos, sermões, outras literaturas, artigos para ler junto. Então a ideia foi crescendo, crescendo, crescendo. E o Kaique foi colocando pilha nesse processo aí. Até que a gente, isso assim, sei lá, uns 15 dias de conversa, né? A gente conversando Né? nisso. Até que a gente falou assim, cara, existe um drama da igreja. Ah, não, e aí nesse período, o que aconteceu? Ah, não, a gente chegou e falou assim, olha, esse é um drama que não é só seu, Kaique. Eu acredito que tem muita gente que gostaria de estudar também. Aí a gente começou a fazer uma pesquisa bem informal, assim, começamos a perguntar para os nossos amigos da Tangente, do Mosaico, daqui de Goiânia, de fora, o porquê que assim, o que eles queriam estudar teologia, mas não conseguiam. E a gente descobriu uma dor assim da igreja evangélica, que é muita gente querendo estudar, querendo ser um discípulo assim mais bem preparado, pronto para servir aonde ele foi colocado, mas assim, os seminários às vezes não estão preparados para esse tipo de vocação, tem uma preocupação de formar os pastores da denominação, então a gente não tem, e os seminários que tem isso às vezes são muito liberais, não tem compromisso com a fé cristã. E foi então quando surgiu a ideia da gente fazer, Kaique, e se além do guia de estudo, de todos os vídeos, um passo a passo para o cara estudar, a gente também conseguisse prestar um serviço de tutoria ou de acompanhamento dele. Aí quando a gente pensou isso, foi a grande chave que virou na nossa cabeça, assim, porque a gente identificou um troço que ninguém estava fazendo, a gente não conhecia ninguém no Brasil fazendo, poucos lugares do mundo fazem. E era uma coisa que era muito viável por causa das experiências que a gente tinha de ensino online. Eu já tinha trabalhado há algum tempo, ainda ajudo, né, a Associação Brasileira de Cristãos da Ciência com alguns cursos online. O Kaique foi aluno de um dos cursos online, eu tive o privilégio de ter o Kaique numa das minhas turmas, o de Cosmovisão. Que é Brigou isso, hein? muito comigo, porque era tenebrosa a gravação e ele ficava, nós temos que mexer nisso aí. E, e então a gente pensou assim, olha, existem ferramentas tecnológicas digitais à nossa disposição que a igreja simplesmente não usa e a gente poderia estar abençoando muito mais gente. Não foi isso? Assim, eu esqueci de algum Uhum. detalhe? Basicamente foi isso, assim, né? E aí
a gente identificou uma série de questões, né? Como você mesmo falou, assim, algumas pessoas não tinham tempo de se deslocar até um seminário, sentar, estudar lá. Uhum. Outras pessoas não tinham tempo de nem tinham seminário nas suas cidades ou no lugar onde elas moravam. Algumas pessoas, sei lá, por barreiras denominacionais ou coisa do tipo, talvez tinha um seminário, mas era um seminário de uma igreja específica que não era dela e para dela não ia fazer muito sentido, porque no seminário ia ter uma grande parte do currículo falando daquela denominação específica. Então a gente pensou, cara, vamos tentar então, sei lá, à medida do possível, abençoar esse povo, ajudar de alguma forma. O Pedro tem uma bagagem grande de teologia, é professor, eu entendo um pouco de mídia, de gerir essas coisas para fazer funcionar. E a gente falou, cara, então vamos tentar viabilizar isso de alguma forma, fazer um modelo de negócios mínimo assim. E é isso, gente. E agora tá Não, e rolando. a gente conta isso assim com tranquilidade, mas a gente não conseguia dormir nos dias que a gente tava conversando sobre isso. A gente acordava no outro dia e falava assim: Nossa, eu tô com 1000 ideias, eu tô pensando um monte de coisa que a gente pode fazer, como é que vai ser isso? A gente vai ser demitido se a gente continuar trabalhando desse jeito, não prestando atenção em nada, porque assim a cabeça foi fervilhando, fervilhando. Porque assim, com recursos digitais, toda essa expertise que o Kaique tem, assim, ele sempre vai pensando, não tem fim. É o tipo de uma coisa assim que é um conteúdo, uma abordagem que não tem barreiras. Simplesmente assim a gente pode alcançar muitas pessoas de diferentes lugares que, como ele falou, às vezes teve um amigo nosso, ele é muito amigo, gosta muito de teologia, e quando a gente perguntou por que ele não estudava, ele falou assim, porque não tem um seminário no meu estado. A gente falou assim, caramba, mano, isso assim, isso é muito doído, isso é muito doído. Então, isso assim, isso foi crescendo no nosso coração. Exatamente. E aí a ideia do, assim, falando agora já no âmbito mais macro, né, não só da questão da tutoria, a ideia geral, assim, do projeto, né, do Invisible College, é a gente ser uma plataforma, pensando a médio, longo prazo, uma plataforma de fato, assim, de conteúdo cristão de qualidade, de referência, que seja disponível para a igreja e a gente vai tentar usar dos mais diversos formatos para isso. A gente já tem um blog com alguns textos já no ar, para quem ainda não Uhum. conferiu, é só entrar no nosso site, tem uns 3 artigos bons, grandes lá do Pedro e mais um outro um pouco menor, mas muito bom também, de um amigo nosso, do Pedro Alcântara. A gente vai, eu não sei se eu já vou dar spoiler, mas acho que não é spoiler, porque a gente já comunicou isso, mas primeira semana de novembro a gente vai dar início no nosso podcast. E aí Yes. o tema vai ser assim, não posso falar o que que é, para vocês ficarem com curiosidade, mas é um Muito assunto bom. que não é diretamente ligado à teologia, mas é um assunto que qualquer pessoa precisa ouvir e saber melhor sobre isso, com certeza vai ser de grande ajuda. E aí a gente é essa plataforma, a gente ao longo do tempo vai produzindo conteúdo e juntamente com isso vem a parte da tutoria de fato, que é para a gente formar de fato assim pessoas cristãos e cristãs que atuem nas suas igrejas e para além delas, atuem na cultura, atuem na igreja local, façam esse diálogo entre igreja e cultura e estejam capacitadas de fato assim para saber dialogar, para saber usar a fé cristã da forma correta, de uma forma ter a abordagem certa para compartilhar com as pessoas, para cristãos ou não cristãos, seja para preparar um estudo bíblico para quem já é cristão, seja para fazer uma abordagem para quem ainda não é crente ou não conhece a palavra. Então assim, a gente está bem feliz com isso, a gente acha que vai ser muito, muito, muito bom mesmo. E aí uma das coisas assim que talvez é o ponto-chave do Invisible College foi a proposta que o Pedro trouxe do sistema tutorial, né? E aí, se você quiser explanar um pouco melhor sobre da onde que vem isso e por que que esse Sim, sistema é tão importante, por que será que as pessoas quase não usam ele aqui no Brasil, assim, né? sim. Eu acho que essa é uma ideia interessante mesmo, porque, claro, não foi a gente que inventou isso, né? Esse sistema tutorial, ele é um sistema educacional, assim, mais antigo lá do Reino Unido, ligado à Universidade de Oxford e à Universidade de Cambridge. Eles chamam de sistema Oxbridge, que é a junção dos dois nomes. Mas, assim, não são só essas duas universidades lá na Inglaterra que praticam esse sistema, tem outras, e tem algumas dos Estados Unidos também.
mas ele ficou muito característico da educação inglesa mesmo. Na Universidade de Cambridge, assim, aí pensa em todos os autores cristãos ingleses ou do Reino Unido que nós conhecemos. Tolkien, C.S. Lewis, Kevin Van Hooser, Donald Carson, Sarah Williams, Elaine Stork, Alistair McGrath, um monte de gente que ou nasceu lá, estudou lá, ou foi para lá estudar. Todo mundo fez faculdade de um jeito diferente que a gente faz aqui no Brasil. O sistema do Brasil, você assiste muita aula e faz provas e tem poucos espaços de encontro com seus professores. Na Inglaterra não funciona assim. Você, na verdade, tem mais encontros com seus professores e menos aulas. Na verdade, quem fala mais são os alunos. Tem uma biografia que o Alistair McGrath escreveu sobre o C.S. Lewis, que a Mundo Cristão publicou, excelente, e lá ele conta o trabalho dele. A gente pensa que o Lewis era um palestrante lá em Oxford e em Cambridge, mas não era. Ele morava perto da universidade e ele recebia os estudantes na casa dele. Os estudantes iam, apresentavam os trabalhos para ele lia, fazia perguntas. Então é um sistema mais rigoroso para a pessoa poder processar e gerir melhor suas informações e produzir melhor conteúdo, seja teológico, seja de qual área for. Então, é um sistema que simplesmente não foi adotado no Brasil. Ele é pouquíssimo conhecido aqui, ele é mais característico mesmo das igrejas no Reino Unido, mas ele tem todas essas características específicas, que é para fazer com que o aluno produza mais. Então, não é só aprender conteúdo, porque, assim, sejamos sinceros, a nossa proposta é de teologia para nativos digitais. Então, assim, qualquer um que tem acesso à internet tem acesso a todas as informações que nós, por exemplo, disponibilizamos no guia de estudo. Não tem nada lá que está num link oculto, alguma coisa assim. Então, o tutor, ele é muito mais um curador, ele é alguém que faz a curadoria das informações, das leituras, e, assim, percebe como que o aluno está aprendendo. Então, a gente achou que esse sistema, apesar de ser um sistema, assim, clássico, né, ligado muito à educação clássica, ele tinha toda a relação com os tempos tecnológicos que a gente vivia. E, assim, eu acho que essa é uma grande sacada, porque isso não é, o Invisible College, o projeto dele não é vender curso online tão somente assim. A gente gosta de curso online, tem um curso online aí que um monte de gente aí está fazendo, de sexualidade agora. O Kaique tem seus cursos online também, e suas empreitadas na área artística. A gente ama a educação à distância, mas a tutoria é um passo a mais. É para quem quer não só aprender, mas a gente sempre fala, aprender a aprender. Aprender a produzir conteúdo, aprender a se tornar teólogos e teólogas mesmo de fato, assim, gente que escreve, que dá aula, que pastoreia, que lidera, e aí eu acho que nesse aspecto o sistema Oxbridge, ele é, assim, imbatível. E aí, só aproveitando o gancho, que você comentou da questão de que a nossa proposta não é vender curso, né, tipo, videoaula, e aí isso é até um dos motivos, assim, não sei se todo mundo está sabendo, mas a gente só tem 150 vagas no nosso sistema de tutoria para 2020. E aí muita gente questionou, mas por que 150? Abre mais e não sei o quê, tem muita gente querendo e tudo mais. E é justamente por isso que são só 150 vagas. Porque se a gente fosse vender curso online, vídeo gravado, e a gente não tem nada contra isso, a gente só está propondo algo diferente, isso não teria limite de usuários. A gente, se tivesse 5 pessoas, eram 5 pessoas, se tivesse 500 pessoas, a gente vendia para 500 pessoas, se tivessem 10 mil pessoas, a gente vendia para 10 mil pessoas. Mas por se tratar de uma tutoria, ou seja, de um acompanhamento, de alguém que vai ter um diálogo, que não vai ser simplesmente te vender o vídeo para você ir para sua casa assistir e pronto, então a gente precisa limitar num tanto que a gente entende que é viável da gente atender, da gente conseguir tutoriar bem e ser honesto com aquilo que a gente está prometendo. Então, é por isso que são só 150 vagas. Não é, tipo, para botar pressão, para vocês se degladiarem. E nesse aspecto, o Kaique é muito sóbrio, porque eu tava, assim, querendo muitas vagas. Não, vamos abrir, não sei o que. O Kaique fez umas perguntas assim, ele falou assim, que horas que a gente vai tutoriar esse povo? Não tem como, é física. Isso aí é espaço-tempo, não tem como você tutoriar. Então a gente fez contas mesmo, assim, de quanto tempo duraria uma tutoria boa. O grupo de pessoas, geralmente essa tutoria é feita num grupo pequeno, de 3 a 5 pessoas no máximo, que é para todo mundo se ouvir e aproveitar bem.
E aí a gente contou as horas, viu as horas disponíveis e falou assim, não dá para ser mais do que 150 pessoas. Então, a ideia é essa, por isso o limite de vagas. Eu não sei, eu não mencionei, mas talvez seja interessante a gente falar assim, o que envolve então essa tutoria, né? Se não são aulas, o que tem? Qual que é a sequência de atividades de um estudante do Invisible College mensalmente? Vai ser basicamente o seguinte, mensalmente, ele vai começar o mês assistindo uma aula, uma boa aula. Uma De aula que vai ser ali ao vivo. Exatamente, de umas 2 horas aí, 1 hora e tanto, 2 horas, sobre o tema do mês. Então, eu imagino que o primeiro mês de janeiro do guia essencial vai ser hermenêutica. Então, eu vou dar uma boa aula, uma introdução à hermenêutica, falando do livro, falando o que ele vai encontrar ali no livro, etc. Feita essa aula, ela vai ficar gravada, para quem não conseguir assistir, talvez no dia tenha algum imprevisto, ela fica gravada para todo mundo assistir. E aí, ele começa o mês fazendo as suas leituras, fazendo as leituras do livro, as sugestões feitas pelo guia. E aí, então, a gente começa a marcar as tutorias. Abre uma agenda mesmo e vê quem que pode naquele dia de manhã, quem pode no outro dia à tarde, quem pode à noite, e vai marcando para preencher todos os alunos e formando os grupos. E aí, na tutoria, a gente não vai ter só uma atividade passiva dos alunos me escutando lá. Aí ali nós vamos trabalhar. Os alunos já vão apresentar suas dúvidas, já vão assim apresentar o que serão os rascunhos dos seus trabalhos que eles têm que entregar no final do mês. E eu vou ouvi-los, ver onde as coisas estão caminhando, se está indo bem, quais são as dúvidas. Os outros alunos vão se ouvindo também, e ali nessa atividade assim bastante conciliar, a gente vai ampliando o que a gente aprende. Feito isso, a gente continua até próximo do fim do mês. Nós temos convidados, eu não sei se você viu, a gente foi divulgando alguns convidados que já confirmaram com a gente que vão estar, tem outros ainda que estão para confirmar e a gente vai divulgar também. Mas o convidado vai participar assim, de um fórum parecido com esse aqui nosso, de 2, 3 pessoas, em que ele vai tirar as dúvidas dos alunos sobre aquela leitura aquele mês. Então a gente vai, por exemplo, ter um fórum sobre Antigo Testamento com o Igor Miguel, que é mestre em hebraico pela USP, por exemplo. Ou então a gente vai ter um fórum de teologia do culto e adoração com Guilherme Andrade, do Projeto Sola, que é um teólogo, pastor presbiteriano, compositor brasileiro. Então, aí o aluno vai enriquecer ainda mais o tempo dele. E aí, no final do mês, ele entrega a resenha que ele tem que entregar. Que a resenha vai ser corrigida e vai ser dado um Isso. feedback, né? Tipo, a gente não vai avaliar de 0 a 10, como é uma metodologia de avaliação comum, mas a gente vai dar um feedback, falar, cara, isso aqui ficou bom, isso aqui precisa melhorar, isso aqui não ficou tão claro, justamente para o aluno poder crescer e desenvolver nisso, né? E uma coisa que é importante comentar, assim, da parte de bastidores, que você falou dos convidados, é a dificuldade que a gente está tendo para fechar todos os convidados. E aí eu vou explicar por que dessa dificuldade. Não é porque a gente não tem contato, não é porque os caras não têm agenda, os convidados não têm agenda, mas é porque a gente está sendo cirúrgico nessa escolha, né? A gente está tentando, assim, a gente teve a possibilidade, por exemplo, a gente até conversou assim, de chamar um cara X que ia trazer muita mídia para cima do projeto, um cara famoso, ou então trazer um cara Y que tal coisa, mas a gente quer pessoas que são da nossa confiança, que tem um mínimo de relação já assim com a gente, ou pelo menos com o Pedro, e que a gente sabe que vai ter um conteúdo de alto nível. A gente não quer chamar pessoas só para encher currículo, só para encher a grade, assim, para, enfim, só para encher mesmo, assim, mas a gente quer pessoas que, de fato, a gente sabe que vai ter vão contribuir de forma muito rica para o projeto e para quem vai estar estudando, né? Então, assim, a gente está tendo uma boa dificuldade nesse sentido, né? Mas o que a gente quer dizer é que todos os convidados que a gente está chamando são pessoas, assim, talvez você não conheça todos, mas são pessoas de muita, muita, muita qualidade que estão sendo escolhidas a dedo de forma cirúrgica, assim. E quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos que vão ser de alto nível, assim, né? Hoje eu mandei uma tabela pro Kaique, assim, né? Falar que ele entrou aí nos bastidores. Hoje eu enviei uma tabela, assim, nessa crise, né? Eu falei, Kaique, olha esses nomes. Eu já coloquei alguns no lugar aqui, tem esses outros nomes aqui. Aí a primeira coisa que ele reparou é que a minha tabela estava feia. Aí ele foi, como bom designer, e colocou tudo em cores, bonitinho.
arrumou minha tabela, deixou ela bonita. Aí depois, além disso, ele falou, a gente tem que mexer nisso aqui, naquilo outro, discutimos de novo esses nomes. Então, assim, a gente tá, é isso, assim, esse cuidado, a gente tá tentando fazer isso, fazendo isso com as editoras também, parceiras da gente, para que os estudantes possam ter desconto na aquisição dos livros. Então, a gente tá trabalhado muito, negociando com muita gente em torno e gostando da ideia e querendo ajudar a gente a executá-la. Mas é um trabalho assim, de muita negociação. Pedrão, a gente teve duas perguntas aqui que eu acho que são importantes. Eu vou fazer já as duas de uma vez e aí você já faz uma resposta amarrando. A primeira tem uma pessoa que diz que ela está fazendo mestrado e trabalha provavelmente em horário comercial, alguma coisa assim. E ela perguntou se a tutoria daria para a agenda dela, considerando que ela já tem esses dois componentes e o trabalho cotidiano comum. E uma outra pessoa aqui perguntou se a tutoria seria uma espécie de assessoria aos estudos dela, né? Se, né, deu para entender assim? O termo que ela usou foi justamente esse, seria uma assessoria de estudos, assim. E aí, se você quiser comentar essas duas coisas. Eu vou comentar na ordem que você apresentou. Primeira, quanto à rotina de trabalho e mestrado. É uma rotina puxada, né? É assim, trabalhar e estudar, principalmente no mestrado. Mas a tutoria no Invisible College, ela exige mais disciplina do que tempo. A pessoa não precisa ter muito tempo para cumprir as coisas da tutoria. Veja, é uma aula estamos falando de um mês. É uma aula de 2 horas, um livro de umas 200, 250 páginas, não mais do que isso, para ser lido em um mês, uma resenha de 4 páginas e um fórum. Então, assim, uma tutoria. Não é muita coisa. Se você colocar assim em horas trabalhadas, não deve dar 32 horas. 40 horas, não mais que isso. Só que a pessoa tem que ter disciplina. Gente que consegue, por exemplo, sentar e ficar assim 50 minutos lendo, sem mexer no celular, sem ser interrompido, ele consegue fazer tranquilamente a tutoria. Então nós estamos falando de 50 minutos, 40 minutos por dia, não é muito. Agora, quem tem dificuldade, e uma das surpresas que a gente falou aí, que a gente vai tentar lidar com essa dificuldade, mas assim, quem tem dificuldade talvez precise de mais tempo. Uma aluna que já está no mestrado, ela sabe ler bem e sabe correr bem com esses trabalhos, né? Eu acho que depende muito mais da disciplina da pessoa do que propriamente da rotina dela. E a segunda pergunta, já encaixando nessa, é que é isso, é exatamente isso que a gente faz. A gente assessora, a gente caminha junto com os estudos da própria pessoa. Então, imagine uma pessoa que tem um determinado ritmo, a gente está falando de gente assim que talvez não vai conseguir fazer tal, mas eu tenho alunos, por exemplo, do curso de sexualidade online, que eles são muito rápidos. Então, eles veem muito mais coisas que a gente pede e tal. Então, tem gente que tem um ritmo ainda mais acelerado. Isso é uma das coisas que os seminários tradicionais não conseguem equalizar. Tem gente na mesma sala que aquela aula está muito lenta para ele e tem gente na mesma sala que a aula tá rápida demais. Então, o que a gente vai fazer? Por isso que a tutoria é assim, personalizada, porque a gente vai, no ritmo de cada um, ajudá-lo, colocá-lo nos trilhos, ver o que ele precisa fazer para que ele tire o máximo de proveito no melhor tempo que ele tem. É fazer mais com menos mesmo. Então, entre muitos livros de Antigo Testamento que tem para ler, leia esse. Entre muitos livros de hermenêutica que tem para ler, leia esse. Depois que você terminou, leia esse artigo aqui e ouça esse podcast. Pronto, você tem o essencial. Você não precisa de mais do que isso. E é essa assessoria que a gente vai dar em níveis assim muito pessoais. Por isso também da quantidade pequena de vagas, porque a gente não consegue fazer isso com, bem, pelo menos não eu e o Kaique sozinhos, a gente não consegue fazer isso com 1.000 pessoas, com 500 pessoas. Massa. Tem uma outra pergunta aqui da Raquel, que ela diz que ela nunca fez resenha de livro e perguntou se vai haver orientação nesse sentido, né? De como fazer a resenha e coisas do tipo. Vai demais, vai ter até mais do que isso. Essas são as surpresinhas que a gente está preparando, inclusive antes de entrarem nas aulas. A gente vai ensinar, eu vou ensinar tudo que eu sei para vocês eu vou ensinar. Fazer resenha, escrever artigo, estudar, como manejar
os instrumentos, né, os livros, os artigos, tudo. A gente vai passar tudo, porque isso é uma das coisas mais básicas. A gente não pode pressupor que todo mundo saiba isso. E a gente então faz parte também da tutoria ensinar como que eles vão aprender. Então, isso não precisa ser um medo. E outra coisa, não precisa também ser um escritor profissional para fazer uma resenha, sabe? A gente vai avaliar cada caso, a gente vai avaliar cada estudante. A gente acha que a resenha, a produção de conteúdo é um resultado que a gente quer alcançar. A gente não quer só formar estudantes que sabem ler boa teologia, mas que eles saibam ler boa teologia e que eles saibam produzir boa teologia também. Então, isso vai necessitar um esforço, mas isso vai fazer com que a gente avance em determinadas habilidades nossas, como as de escrever, a de ler, resenhar e assim por diante. Exatamente. Deixa eu ver, tem uma outra pergunta que chegou aqui agora, da Esther, que falou o seguinte: tem interesse no Invisible College, estou terminando o ensino médio agora e quero estudar teologia em 2020. O que vocês fazem, e estão preparando é de excelência. Então, na verdade, não foi uma pergunta, né? Foi mais um comentário que uma pergunta, mas muito obrigado, Esther. Valeu demais. Isso aí é muito legal. Eu tinha falado isso há uns dias, assim, todo mundo deveria fazer isso. Sair do ensino médio e antes de ir para uma universidade, passar um ano estudando teologia. Pensa, por exemplo, a forma como essa estudante vai chegar na universidade. Muito mais bem preparada, muito mais capaz de entender o que seus professores estão fazendo, o que glorifica ou não a Deus. Às vezes a gente não teve essa oportunidade. Eu não tive, Kaique não teve, a gente foi no peito e na raça para a universidade e sobrevivemos lá, ok. Mas dá para fazer isso antes do mercado de trabalho, dá para fazer isso antes de terminar o curso, antes de entrar no mestrado, antes de entrar no doutorado, dá para fazer isso em toda época. Mas pense nisso, tirar um ano para você amarrar os seus pontos soltos em termos de teologia. Isso é um privilégio muito grande muito urgente, uma necessidade urgente. Até a capacidade de diálogo no meio acadêmico Exato. E para fora dele também seria assim, algo que ia aumentar em muito o nível nesse sentido, né? Tipo, você se instrumentalizar no bom sentido, com uma boa teologia, robusta, bem amarrada, firme, para chegar numa universidade, cara, isso ia ser fantástico, assim. Quem dera se todo cristão tivesse esse privilégio, assim, né? E a gente viveu em umas épocas, assim, para aproveitar, assim, que esse assunto me empolga, a gente viveu em épocas que fazer o Invisible College há 6 anos atrás seria impossível, sabe por quê? Porque todos os livros do guia estão em português. A gente não colocou nenhuma, nem nos avançados, a gente poderia pressupor que a pessoa sabe ler inglês e tal, a gente não colocou nenhum em outro idioma. Ou seja, a gente tem boa literatura em nível básico, em nível avançado, em língua portuguesa. A gente não tinha isso há 10 anos atrás. A gente não tinha isso há 6 anos atrás. Tem livro ali que foi publicado esse mês do avançado. Então, assim, é muito contemporâneo, é muito atual e, assim, isso abre portas que a gente simplesmente não tinha antes. Exatamente. O Danilo está perguntando para qual tipo de pessoa que é recomendado o nível avançado, né? Então, aí já dentro desse pacote a gente já pode esclarecer assim, para quem que é o essencial, para quem que é o avançado, né? Boa. Quer falar para nós? Bem lembrado. O guia avançado, a tutoria teológica avançada, ela foi pensada para quem, assim, já sabe as coisas, já tem alguma bagagem teológica, assim, já leu bons livros, já está há um bom tempo trabalhando na igreja, é um líder, é uma líder, é um pastor, ou é um acadêmico, mas muito interessado em teologia, sabe ler, sabe acompanhar ritmos de leitura mais técnicas, mais avançadas, e que tem a gente brincou, né, a gente usou aquela expressão do direito, né, que fala de notório saber jurídico, a gente colocou notório saber teológico, é alguém que já tem alguma coisa e quer avançar. E aí, assim, o nosso currículo avançado, ele é muito avançado. Em qual sentido? É o que há de melhor na teologia e na filosofia cristã, aplicada a todas as áreas, arte, economia, política, ciência, tecnologia, mas com robustez, assim, na cosmovisão cristã. Então, não tem nada igual.
Talvez assim, algum doutorado de algum seminário aqui no Brasil, mas assim, no Brasil não tem nada igual. E o essencial serve para quê? O essencial não é só para quem não sabe nada. Ele é para quem, assim, realmente não tem nenhuma base, quer começar do zero, ele vale. Por exemplo, como a pergunta que foi feita, a pessoa quer sair do ensino médio e quer começar. Ele vai conseguir. Mas ele também serve para gente que tem pontos soltos. Eu sempre tenho falado isso, porque comigo foi assim. Eu fiz um primeiro seminário na minha vida, eu estudei na Assembleia de Deus. Então eu fiz um seminário na Assembleia de Deus, estudei lá no Instituto Bíblico, foram 3 anos, foi muito bom. Mas depois que eu saí de lá, eu tinha muitas pontas soltas, eu tinha muitas dúvidas, eu tinha muitas carências ainda por ler mais e tal. Aí quando eu fui para o seminário a segunda vez, quando eu fui para a igreja presbiteriana e eles pediram para eu fazer o seminário de novo, esse processo foi bom porque eu amarrei os pontos que estavam soltos. Eu tinha mais segurança, firmeza teológica para fazer determinadas declarações, para dar determinadas aulas. Então, o guia essencial é para isso, é para dar segurança para as pessoas. Às vezes o cara já está lendo há muito tempo, tal, mas ele não sistematizou tudo, ou ele não teve assim o grande panorama. O guia essencial é justamente para essas pessoas. Então, tem gente, teve uma amiga nossa que me procurou, ela conseguiria acompanhar o avançado tranquilamente. Mas eu falei, olha, no seu caso, o essencial vai ser melhor, porque você vai conseguir ter o panorama inteiro, e aí você vai poder fechar todos os pontos soltos, e isso vai ser muito melhor para você do que só aprofundar nos pontos avançados específicos. Então, essa é a distinção dos dois. Os avançados são muito avançados, vão exigir, os livros são maiores, então a carga de leitura vai ser maior, são mais técnicos, mas são pensados para quem tem experiência de igreja. E o essencial é para quem quer ter assim, segurança e rigor na postura teológica. Massa. Eu dei uma pausada aqui, eu tô respondendo aqui por texto. Você tá respondendo as coisas aí frenético. Mas acho que basicamente assim, acho que já deu para dar um panorama geral, né? Para a gente já poder ir caminhando para o final. Então, só deixar o recado que para 2020, reforçando mais uma vez, a gente só vai ter 150 vagas e dessas 150, 80 já foram preenchidas. E não é 150 para cada turma, tá? É 150 no total. Então, para quem está interessado, para quem quer participar da tutoria no próximo ano, em 2020, e aí essas inscrições são para o ano inteiro, então a gente só vai abrir novas inscrições no final do próximo ano. Entra no nosso site, o link está na bio aqui do nosso perfil, theinvisiblecollege.com.br, lá vai estar tudo explicadinho, vai ter os guias de estudo que você pode baixar gratuitamente para você saber o que vai ser estudado, e até para você que não vai fazer a tutoria por N motivos, você pode baixar os guias gratuitamente e tentar estudar por conta própria. Isso é uma coisa que a gente incentiva também, embora fosse muito bom ter você com a tutoria com a gente. Mas se não for possível, baixe os guias e estude. A gente disponibilizou eles gratuitamente justamente por isso. E fique à vontade para usufruir disso. E nossa, deixa eu ver aqui. Uma notícia bombástica, né? Daqui a pouco tem uma notícia bombástica. É verdade. Já quer caminhar para ela? Ué, pois é, porque senão o Instagram corta a gente no meio do negócio. E depois, se der tempo, a gente responde mais perguntas. Boa. Depois a gente pode fazer uma outra só para responder dúvida do pessoal, né? E a live vai ficar salva também. Vai, ela fica disponível. Ela fica disponível por 24 horas aqui no próprio Instagram. E depois a gente vai salvar e depois publicar provavelmente ou no YouTube ou no Instagram TV aqui dentro da própria rede, assim, né? Mas indo para a parte que a galera tá toda curiosa aí. A gente é ruim, né? A gente deixa pro final para o povo ficar acordado. Amanhã chega todo mundo colheira no trabalho. Mas a questão, para quem tá para quem já se inscreveu na tutoria, a gente já antecipou um pouco, a gente não revelou tudo, mas a gente já deu um mini spoilerzinho ali, que não sei quantos aqui conhecem, existe uma outra startup chamada The Pilgrim App, que é basicamente, o Pedro costuma dizer que é uma Netflix cristã, assim, que é uma plataforma de conteúdo cristão que tem artigo, tem e-book, tem palestra,
tem audiobook, e sim, todo tipo de conteúdo audiovisual ou textual tem lá dentro, assim, nos mais diversos formatos, coisas do tipo. E a gente tá fechando, a gente na verdade fechou uma parceria com eles, né? E aí, depois de alguns meses conversando Nossa, e tentando chegar num bem comum, assim, que fosse bom para as duas partes, a gente finalmente conseguiu fechar uma super parceria com eles, assim. E já teve gente que veio hoje no privado perguntar, quantos por cento de desconto que vai ser então para a Pilgrim, já que vocês fecharam a parceria, não sei o que, não sei o que. Mas antes de falar isso, por que que a gente buscou a Pilgrim, né? Nossa, E aí, você é mal, hein? eu tô Você ruim, não né? termina, você Mas tá... deixa. Porque é bom explicar por que, que a gente foi Claro, atrás da claro. Pilgrim, né? Porque a gente teve esse diálogo. Eu acho que você, para isso, pode falar melhor que eu, porque tem tudo a ver com os nossos estudos, né? E aí, se Sim. quiser falar isso, depois eu retomo. A Pilgrim, ela tem uma proposta que, assim, ela vai exatamente na mesma direção que o Invisible College tem, que é, assim, teologia para nativo digital, né? A gente não consegue estudar mais teologia só com livros, né? A gente gosta muito de livros, eles estão ali, mas, assim, a gente tem sermão, YouTube, palestra, e-book, audiobook, tudo à nossa disposição. E eles conseguiram essa plataforma que é mais um meio para não ter nenhum tipo de barreira para os estudos teológicos que o Invisible College quer propor. Porque, por exemplo, um rapaz da Angola me procurou aqui no Instagram falando assim, olha, eu tenho vontade de estudar, mas aqui na Angola, para eu pedir esses livros das editoras brasileiras, eles demoram para chegar aqui e chegam muito caros, mesmo que seja pela Amazon. Então, isso é um limite. E com os recursos que a Pilgrim oferece, a gente então não tem mais barreira. Está tudo na palma da mão do celular dele. Então, ela, enquanto uma biblioteca e uma videoteca digital, ela é exatamente aquilo que a gente procurava. Exatamente. E aí, o que que foi a parceria, então? Tá todo mundo aí, fala, o Kaique vai me matar. Mas o que que foi, então, a parceria que a gente conseguiu fazer com a Pilgrim? E, assim, a gente tá muito, muito, muito feliz com isso, assim. Uai, o Azaf tá perguntando cadê a porcentagem. A gente tá muito feliz de ter feito essa parceria. Por quê? O que que foi a nossa parceria com a Pilgrim? E aí, para quem já tá inscrito, eles vão dar um glória a Deus, assim, lá em cima. Para quem não tá, vai ficar desesperado. A gente conseguiu. Isso é sério, tá, gente? A gente conseguiu para todo mundo que tá na tutoria, ou seja, os 150 alunos, 100% da Pilgrim durante todo o ano. Ou seja, vocês vão acessar a Pilgrim de graça o ano todo em 2020, para acesso a tudo, assinatura premium, da mais top que existe, com tudo, 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 tudo. Algo mais ou menos próximo do valor de R$ 300, se fosse pagar a assinatura mesmo. Então, assim, é isso mesmo, 0,800 para todo mundo que fizer a tutoria. Porque isso é uma forma que a gente encontrou de incentivar mesmo o estudo, de aliviar o custo com compra de livros e coisa do tipo. E aí o pessoal da Pilgrim já passou para a gente uma série de spoilers aqui para a gente já dar hoje aqui nessa live, com coisas que vão entrar no aplicativo aí nos próximos meses. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí, você quer que eu fale, Pedro? Você tá com a lista aí? Manda, bronca. Posso falar? Aqui, eu vou comentando, eu vou fazer igual comentário. A primeira coisa assim que eles já adiantaram pra gente é que eles fecharam uma parceria com outras editoras que atualmente não estão no catálogo, como, por exemplo, Vida Nova, Thomas Nelson, Cultura Cristã, dentre outros. Então, assim, vai ter vários livros dessas editoras lá dentro da plataforma. Uma outra coisa, eles fecharam parceria com algumas editoras americanas. Então, para o próximo ano, isso ainda não vai entrar em 2019, mas 2020 vai ter livros de editoras americanas lá dentro. Eles fizeram parcerias com algum... Isso, eu acho que você vai falar agora dos journals agora, exatamente. Né? Journals teológicos, que vai vir traduzido. Gente. E aí o Pedro pode... Eles falaram hoje, eu fiquei empolgado demais com esse negócio, eles divulgaram hoje que eles vão começar a traduzir os artigos do Westminster Theological Journal. Então, assim, o melhor jornal internacional de teologia que a gente tem, os artigos todos traduzidos e todo mundo tendo acesso a isso. Por exemplo, isso não existia na época que a gente fez o guia. Porque quando a gente fez o guia, algumas coisas lá, assim, pelo menos umas 45 indicações dos dois guias,
Então, tudo coisa que tem na Pilgrim. Os livros da Monergismo, a maioria deles está lá. Mas, assim, isso é coisa ainda mais nova. Então, assim, coisa que a gente nem tinha usado, que a gente vai poder A usar. gente vai ter que atualizar o guia, né? Exato, é muito recurso. E aí, eles também anteciparam para a gente que vão ter novas funcionalidades no aplicativo e uma delas vai ser uma versão web. Então, atualmente, o aplicativo é só para smartphone ou tablet e aí vai sair uma versão web para quem quiser acessar do computador diretamente na web, sem precisar baixar e tudo mais. E vai ter conteúdo, assim, ele já tem conteúdo exclusivo deles, né, que é o selo que eles chamam de Pilgrim Books, e vai ter conteúdo exclusivo do Invisible College lá dentro também. Alguns artigos, áudio, uma série de coisas aí que a gente está fazendo em parceria que vai estar lá dentro. E não só coisas que a gente vai produzir, eu, Kaique e tal, assim, mas os estudantes também. As coisas que os estudantes vão produzindo e se eles tiverem interesse, se eles quiserem, a gente vai disponibilizando isso também. O pessoal do avançado não vai escrever também só resenhas, eles vão escrever artigos. Então vai ser um ano assim de produção teológica, abençoando outras pessoas, levando isso aí para um monte de gente. Então, assim, é algo sensacional. O meu beijo ao pessoal da Pilgrim que acreditou e conseguiu assim fazer isso, é demais. Muito obrigado. E aí, só respondendo aqui algumas perguntas que surgiram, para quem já tem assinatura da Pilgrim, vai ser possível migrar para esse plano, entre aspas, gratuito, para quem estiver na tutoria, e ele vai estar disponível a partir de janeiro. Então, vai ser no mesmo prazo da tutoria, de janeiro de 2020 até o final de dezembro de 2020, os 12 meses de 2020 completos. Então, só por enquanto ainda não vai ter o acesso gratuito. A partir de janeiro, vocês começam a receber esse acesso e aí a gente vai comunicar para quem já está inscrito tudo certinho como que vai funcionar, para quem ainda não tem cadastro, como que vai funcionar o cadastro, para quem já tem, como que vai ser essa migração. Podem ficar tranquilos que a gente vai esclarecer tudinho para vocês. Exatamente. O Leonardo, eu vi que o Leonardo está online aí, Leonardo Santiago, que trabalha lá na Pilgrim, esteve intermediando toda essa relação. Muito obrigado, viu, meu amigo? Foi muito bom, valeu a pena. E assim, a gente sabe que são só alguns passos que a gente está dando aí para mudar muita coisa da igreja evangélica brasileira. A gente acredita que a igreja evangélica brasileira pode mais e assim deve, tem responsabilidades maiores, e isso vai vir com estudo, isso vai vir com dedicação, com disciplina, responsabilidade teológica. E assim, a Pilgrim tem isso, eles não são qualquer Netflix cristã, assim, as coisas que estão lá já tem uma curadoria prévia. Então, assim, isso é muito importante. Então, graças a Deus por esses amigos do caminho, essas parcerias, e a gente tá muito feliz, muito, 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 muito feliz. Eu só não falo mais alto porque meu filho tá dormindo, mas assim, tá muito felizes. É assim, né? É bom, na sua fala já contempla isso, né? Mas a gente sempre gosta de frisar que essa não é uma parceria, vamos dizer assim, apenas em termos comerciais. A gente não fez ela só pensando em que cada um vai lucrar, o que cada um nesse sentido, mas porque de fato nós cremos no projeto deles, nós cremos naquilo que eles estão propondo enquanto proposta mesmo, assim, para a igreja, para o povo brasileiro, e eles também creem no que a gente está propondo, que a gente está fazendo. Então foi quase que um casamento, né? Assim, duas partes que estão confiando uma na outra, assim, crendo uma na outra, e a gente crê que vai ter frutos muito bons dessa parceria, né? E é isso. E aí, é isso, Pedrão? Então... É isso aí, estamos chegando ao final já, né? Faltam 6 minutos. Muito obrigado, viu, por todo mundo que ficou acordado até uma hora dessa. É um privilégio. Acho que a gente pode usar esse recurso aqui. As lives são muito interessantes, né? A participação é boa. Vamos fazer mais, né? Fazer mais, fazer mais. Esse horário aí, depois que a gente botou o menino para dormir, posso tudo aqui na noite. Eu só não posso falar alto, o resto tudo eu posso. Tá isso, gente. Muito obrigado por quem participou com a gente. Para quem perdeu alguma parte ou para quem chegou atrasado, a live vai ficar disponível por 24 horas aqui no Instagram e depois a gente vai disponibilizá-la completa. A gente está vendo ainda se vai ser aqui no próprio Instagram ou se vai ser no YouTube, mas a gente vai disponibilizar, então podem ficar tranquilos. E para quem tem dúvida que não foi respondida ou se surgir alguma dúvida, vai mandando para a gente ou espera que a gente vai fazer uma próxima live só para responder dúvidas, só para tirar questões, coisas assim que ainda vocês não entenderam, ou tem uma dificuldade, ou tem algo bem pontual assim que quer saber.
a gente vai fazer uma próxima live só nesse sentido, né? Agora que a gente já esclareceu tudo, já falou sobre o projeto, a próxima vai ser para a gente responder as dúvidas de todo mundo. Então é isso, muito obrigado, fiquem com Deus, boa noite para todo mundo e bora que bora, tem muita coisa boa pela frente. Deus abençoe vocês, viu? Até a próxima. Falou, galera, valeu!